técnico de transações imobiliárias. Lei do inquilinato. Para aqueles que não sabem, a lei que trata das relações entre inquilino, aquele que mora em casa alugada, e senhorio, aquele que aluga sua casa, está sintetizada na Lei do Inquilinato. Lá encontraremos os deveres e os direitos tanto do proprietário do imóvel quanto da pessoa que alugou um imóvel para morar, ou fazer negócio. Alugar imóveis. A partir de 25 de janeiro de 2010, passou a vigorar a nova Lei do Inquilinato, ou Lei 8.245 de 91, que traz consigo algumas novidades. Entre elas está o novo limite de 45 dias para que o inquilino deixe a residência caso seja despejado. Na antiga lei, ele poderia levar até 3 anos para devolver o imóvel. De acordo com a nova lei, a ação de despejo deverá ser solucionada já em primeira instância no Tribunal de Justiça, devendo ser dada a ordem de despejo em até 15 dias. Isto dá ao inquilino 30 dias para desocupar o imóvel, quando antes o prazo era de 180 dias. E esta lei aplica-se tanto a imóveis comerciais quanto residenciais. Com relação à solicitação do proprietário para a desocupação do imóvel, esta não pode ocorrer à revelia, sem que haja uma situação específica, tais como atrasos do pagamento ou se o inquilino descumprir uma das obrigações previstas em contrato. Caso o proprietário receba uma oferta maior e entre com ação de despejo contra o inquilino, deverá indenizá-lo se isto ocorrer enquanto o contrato esteja vigorando. O valor da multa a ser paga para o inquilino será definida pela Justiça, e os responsáveis em pagá-la serão os responsáveis pela quebra de contrato, no caso o proprietário e o novo locador. Claro que se o contrato tiver expirado, não há nada que obrigue o locatário, dono do imóvel, a renová-lo. Já com relação ao IPTU, que na antiga lei era definitivamente de responsabilidade do proprietário do imóvel, já a nova lei permite que seja feita uma negociação entre as partes sobre quem será o responsável pelo pagamento do imposto. A seguir, algumas das obrigações do locador, ou dono do imóvel, que o aluga: entregar ao locatário, ou inquilino, ou quem vai usar o imóvel alugado, ou imóvel em perfeitas condições para que sirva ao uso a que se destina. Durante o tempo do contrato de locação, garantir ao locatário o uso do imóvel em condições pacíficas. Zelar pela forma e destino do imóvel, impedindo que seja utilizado para outros fins que não aqueles que constam em contrato. É o responsável por quaisquer defeitos anteriores à locação do imóvel. Deve entregar ao locatário uma relação detalhada do estado do imóvel, aludindo a eventuais problemas existentes, a fim de que o locatário tome conhecimento dos mesmos. A cada aluguel pago, deve fornecer ao locatário recibo discriminado dos valores pagos. O inquilino ou locatário, por sua vez, deve zelar pela conservação do imóvel durante sua estadia, sendo responsável por quaisquer danos advindos do uso inadequado do imóvel e de quaisquer dos elementos que constarem na relação detalhada a ele fornecida pelo locador. É também de responsabilidade do inquilino a quitação das taxas de serviço tais como coleta de lixo, energia elétrica, fornecimento de água, entre outros. Fiador. A nova lei determina que o fiador, caso queira, poderá desistir de ser o fiador do contrato em questão, comunicando o proprietário e ficar desobrigado do cargo em 4 meses. Feito isso, o inquilino tem até 1 mês para buscar um novo fiador. Caso este não consiga, o contrato é transformado num contrato de locação sem presença de fiador. Essa nova locação sem fiador permite que se desocupem o imóvel em 15 dias após ser notificado judicialmente. Com o término do contrato, o fiador não é obrigado a permanecer em caso de renovação do mesmo. Havendo divórcio ou morte do locatário, a nova lei prevê a manutenção ou substituição do fiador, o que com a atual lei é impossível. Em caso de divórcio ou morte do locatário, a nova lei do inquilinato cria regras para a manutenção ou substituição do fiador. Atualmente, a legislação não prevê essa possibilidade. Inquilino. Não alterou-se a regra de que o dono do imóvel não pode pedir o imóvel antes de acabar o contrato.
O locador pode devolver o imóvel desde que pague uma multa por rescisão de contrato, de acordo com o tempo restante do contrato, ou seja, se o inquilino ficar 3/4 do tempo de contrato, este deve pagar 1/4 do valor da multa rescisória estipulada previamente. Despejo. A nova lei determina um despejo muito mais rápido, reduzindo de 14 meses para 4 meses. Quando intimado, o locatário tem no máximo 15 dias para saldar a dívida. Atualmente, o processo normal se estende por 14 meses, pois é necessário que o inquilino receba 2 mandados em 2 diligências. A retirada voluntária agora é de até 30 dias do processo de despejo, o que é atualmente 6 meses. Assim, o locador que já tinha um poder grande sobre os contratos, agora terá um poder ainda maior. Especialistas dizem que com a aplicação da nova lei, o aluguel tende a baixar, pois as ações de despejo serão mais rápidas, assim os donos de imóveis podem recalcular as inadimplências facilitando a locação. O contrato de locação em vista da lei do inquilinato. O contrato de locação é um dos mais importantes e também um dos mais utilizados na órbita contratual. Talvez por isso desperte tanta controvérsia e mereça a atenção de tantos estudiosos do direito, e até mesmo a atenção especial do legislador, que designou uma lei especial para esse tipo de contrato. A natureza jurídica da locação. Locar algo, segundo Soares Amora, significa alugar, arrendar um determinado objeto. O termo arrendamento, bastante utilizado no universo contratual, condiz ao contrato de locação, que, por sua vez, é aquele em que uma parte, geralmente o proprietário do objeto, cede a outra parte este em troca de uma determinada prestação. É importante salientar que a coisa não pode exaurir-se com o uso e gozo proporcionado à parte usufruinte. Portanto, bens como gás, energia elétrica ou mesmo água não podem ser objeto de locação. O contrato de locação possui 3 espécies: locação de serviços, de obra e de coisas. Locação de serviços. De acordo com a explicação de Maria Helena Diniz, se relativa a uma prestação de serviço economicamente apreciável, considerada em si mesma, independente do resultado. Em outras palavras, nessa espécie de locação uma parte presta serviços à outra mediante um pagamento. Locação de obra ou empreitada. No entender de Silvio Rodrigues, é aquela em que há uma obra, para a qual o locador promete fornecer seu trabalho ou material em troca de uma remuneração. A lei do inquilinato toca a espécie locação de coisas. Isso porque, a partir da reflexão do mesmo autor, considera-se imóvel urbano conforme sua destinação e não de acordo com sua localização. O que Venosa defende é a ideia de que mesmo situado numa área rural, o imóvel pode ser considerado urbano para fins de locação, desde que seja destinado à moradia ou ao comércio. A lei, também denominada norma inquilinária por parte da doutrina, exclui do seu âmbito de atuação alguns dos tipos de imóveis urbanos. Logo em seu primeiro artigo, diz expressamente que não cuida de aparte hotéis, arrendamentos mercantis, espaços destinados à publicidade, imóveis da União e vagas de garagem autônomas e estacionamentos, por pertencerem à alçada do Código Civil ou de legislações especiais. Obras de célebres juristas como Humberto Teodoro J.R. Venosa, atentos certamente ao entendimento sólido do leitor, costumam classificar a locação de coisas em 3 subgrupos, dos quais usaremos para uma melhor compreensão do universo da locação. Locação residencial. Na locação residencial, há que se considerar o tempo de duração do contrato escrito, se este for acordado com prazo inferior ou superior a 30 meses. A lei, em seu dispositivo número 46, trata das locações com prazo igual ou superior a 30 meses, frisando a possibilidade da chamada denúncia vazia, que consiste na faculdade de notificação por parte do locador. No artigo 47 estão arroladas as restrições impostas aos contratos escritos ou verbais que estipularem prazo inferior a 30 meses, denúncia justificada. De acordo com o disposto no artigo, ao contrário do citado anteriormente, ocorre a prorrogação automática do contrato que, por sua vez, só findará com a operância das hipóteses de seus incisos, seguido da devida e obrigatória notificação do locatário, incisos estes que se seguem.
Nos casos do artigo 9º, esse inciso diz que pode haver resolução contratual nas hipóteses do artigo 9º da lei, abrangendo um mútuo acordo, a prática de infração legal ou contratual, falta de pagamento de aluguel ou inadimplemento de encargos e mediante a necessidade de reparação urgente determinada pelo poder público. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada com seu emprego. A relação que evidencia o vínculo trabalhista é pressuposto essencial para a locação. Desfazendo-se, abre-se espaço para despejo. Se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Nesse inciso, a lei trata do direito de retomada do imóvel em casos de necessidade por parte do locador. Ele abraça também a pessoa jurídica locadora que pede o imóvel para que nele possa instalar e exercer sua atividade, desde que para uso próprio. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, 20% ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em 50%. Tal inciso não se confunde com o artigo 9º, 4, pois aqui a iniciativa é do proprietário e não do poder público, que apenas aprova a ideia. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Venosa cita este inciso como sendo o mais importante, fundamental à nova lei do inquilinato. Ele cuida da denúncia imotivada da locação com vigência ininterrupta por mais de 5 anos, ou seja, uma espécie de denúncia vazia que está restrita aos termos da lei e que só florescerá finda o prazo mínimo estipulado, que é de 5 anos nos casos de locações com prazo inferior a 30 meses. Venosa cita este inciso como sendo o mais importante, fundamental à nova lei do inquilinato. Ele cuida da denúncia imotivada da locação com vigência ininterrupta por mais de 5 anos, ou seja, uma espécie de denúncia vazia que está restrita aos termos da lei e que só florescerá finda o prazo mínimo estipulado, que é de 5 anos nos casos de locações com prazo inferior a 30 meses. Locação de temporada. A locação de temporada é aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem então somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Artigo 48. Uma vez que possui prazo determinado, este tipo de contrato de locação só poderá existir se escrito, pois sob a forma verbal irá submeter-se às normas do dispositivo anterior, quando ajustada verbalmente. Artigo 47. Como se refere a situações transitórias, com curta duração, é comum que o pagamento de aluguel e encargo se façam anteriormente ao uso e gozo do bem, atentando-nos para uma de suas mais relevantes peculiaridades. A prorrogação tácita se dará da mesma forma daquelas locações residenciais com prazo igual ou superior a 30 meses. Se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem a oposição do locador, presumir-se-á a prorrogação do contrato até que se faça a notificação por parte deste. Artigo 50. Locação não residencial. As locações não residenciais se dividem quanto à possibilidade da renovação compulsória. Caso a locação não esteja cobertada por essa possibilidade, a regra a qual irá submeter-se o contrato será a da Lei 8.245 de 91, estando este sujeito à denúncia vazia, ao direito de retomada. Nos contratos com renovação compulsória, também denominados comerciais, em que não há vínculo existente entre a locação e relevante significância social, escolas, igrejas, ou humanitária, hospitais, é preciso que o contrato seja de no mínimo 5 anos e que não haja mudança no ramo de atividade por no mínimo 3, a fim de preservar o valor do ponto. Para garantir a inerência do locatário, deve-se fazer com 6 meses de antecedência do vencimento do contrato uma renovação deste, a ação renovatória, para garantir a prioridade sobre o imóvel. Se não houver a possibilidade de renovação, o locatário deverá ser indenizado pelos acréscimos que realizou. Sublocação.
Segundo Maria Helena Diniz, a sublocação vem a ser um contrato de locação que se efetiva entre o locatário de um bem e terceiro, ou sublocatário, com a prévia permissão do locador, que, participando de uma primeira relação jurídica ex-locatio, contrato de locação, se vincula a uma segunda, contrato de sublocação, tendo-se em conta, nas duas, o mesmo objeto locado. A Lei do Inquilinato trata especialmente da sublocação nos artigos 14, 15 e 16, onde diz que essa relação jurídica ramificada de uma outra da mesma espécie segue as mesmas normas e procedimentos da locação, sujeitando-se primordialmente à permissão do locador original. Segue o mesmo raciocínio da sublocação à cessão e o empréstimo do imóvel já em locação. O começo e o fim do contrato de locação. Como todo contrato, é preciso estar atento às formalidades da lei quando esta assim determinar, quando se tratar de contratos solenes. Além de, obviamente, conter os elementos essenciais de qualquer contrato, como o consentimento válido dos contratantes e a capacidade dos sujeitos envolvidos no acordado. Há ainda observações concernentes à locação em especial, como a cessão de posse do bem locado, forma livre na maior parte das vezes e lapso de tempo, sendo este último determinado ou não. A extinção do contrato se dará mediante resilição bilateral, direito de retomada, cláusula resolutiva, perda da coisa, seja de forma total ou parcial, vencimento do prazo, desapropriação, nulidade, absoluta ou relativa, inexecução contratual ou infração à lei, falência ou concordata de um dos contratantes e ainda por extinção de usufruto ou fideicomisso, no caso do artigo 7º da lei. As nulidades da lei. A Lei do Inquilinato visa proteger a ordem pública, no que tange os atos que possam atingir seus objetivos basilares. É importante salientar que o texto legal não trata de nulidades relativas, embora estas obviamente possam ocorrer, mediante interpretação doutrinária ou jurisprudencial. Wilson de Andrade Brandão cita, em obra especializada, para o artigo 45 da Lei do Inquilinato, só existem nulidades, porque a ineficácia das cláusulas advém de sua ofensa à ordem pública em que se situam os ditames. Observações complementares acerca da locação. Divórcio de locatário. Ocorrendo separação ou divórcio, a locação se estenderá ao cônjuge que permanecer no imóvel locado, lembrando sempre que se deve comunicar o locador por escrito. Este, por sua vez, poderá exigir a substituição do fiador ou uma das garantias legais no prazo de 30 dias. Morte. A morte de uma das partes da relação ex-locatio, seja do locador ou do locatário, não finda os efeitos do contrato. Em casos assim, ocorre a transmissão aos herdeiros ou segue-se as ordens de subrogação elencadas no artigo 11 da lei. Alienação do imóvel. A alienação, quando ocorre durante a vigência do contrato, requer a denúncia do mesmo, que deve ser exercida por sua vez no prazo de 90 dias, contados do registro da venda ou do compromisso, sob pena de se presumir a concordância tácita de continuação da locação. Esta regra se aplica a todas as modalidades de locação, com exceção apenas daquelas contratadas com prazo determinado, com cláusula de vigência e devidamente registradas no registro imobiliário competente. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.